Segunda de Reis, capítulo 18. Ezequias reina em Judá. Ezequias, filho de Acás, começou a reinar em Judá no 3º ano do reinado de Oseias, filho de Elá, rei de Israel. Tinha 25 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por 29 anos. A sua mãe se chamava Abi e era filha de Zacarias. Ezequias fez o que era certo aos olhos do Senhor, como seu antepassado Davi. Removeu os santuários idólatras, quebrou as colunas sagradas e derrubou os postes de Aserá. Despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois os israelitas queimavam incenso para ela. A serpente de bronze se chamava Neustã. Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel. Não houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes, nem depois. Ezequias se apegou ao Senhor, não se afastou dele e teve o cuidado de obedecer a todos os mandamentos que o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés. Assim, o Senhor estava com Ezequias e ele era bem-sucedido em tudo o que fazia. Rebelou-se contra o rei da Assíria e não lhe pagou tributo. Derrotou os filisteus até Gaza e o seu território, desde o menor posto de vigilância até a maior cidade fortificada. No 4º ano do reinado de Ezequias, o 7º ano do reinado de Oseias, filho de Elá, rei de Israel, Salmaneser, rei da Assíria, atacou a cidade de Samaria e a cercou. 3 anos depois, no 6º ano do reinado de Ezequias e no 9º ano do reinado de Oseias, rei de Israel, Samaria foi conquistada. O rei assírio deportou os israelitas para a Assíria e os colocou em assentamentos em Ala, ao longo das margens do rio Abor, em Gozã e nas cidades da Média. Isso aconteceu porque eles não ouviram nem obedeceram ao Senhor, seu Deus. Em vez disso, violaram a sua aliança, todas as leis às quais Moisés, servo do Senhor, havia ordenado que obedecessem. A Assíria invade Judá. No 14º ano do reinado de Ezequias, Senaqueribe, rei da Assíria, atacou as cidades fortificadas de Judá e as conquistou. Ezequias, rei de Judá, enviou esta mensagem ao rei da Assíria, em Laquis: cometi um erro. Se você se retirar, eu lhe pagarei qualquer tributo que exigir. O rei da Assíria exigiu 10.500 quilos de prata e 1.050 quilos de ouro. Para juntar essa quantia, Ezequias usou toda a prata guardada no templo do Senhor e nos tesouros do palácio. Arrancou até o ouro das portas e dos batentes do templo do Senhor, que ele havia coberto com ouro, e entregou tudo ao rei da Assíria. Senaqueribe ameaça Jerusalém. Apesar disso, o rei da Assíria enviou de Laquis o seu comandante em chefe, seu comandante de campo e o seu porta-voz, juntamente com um grande exército, para confrontarem o rei Ezequias em Jerusalém. Os assírios se posicionaram ao lado do aqueduto que abastece o tanque superior, perto do caminho para o campo, onde se lava a roupa. Mandaram chamar o rei Ezequias, mas ele enviou os seguintes oficiais ao encontro deles: Eliaquim, filho de Hilquias, o administrador do palácio; Sebna, o secretário da corte; e Joá, filho de Asaf, o historiador do reino.
O porta-voz do rei assírio mandou que transmitissem esta mensagem a Ezequias. Assim diz o grande rei da Assíria: em que é que você confia que lhe dá tanta segurança? Pensa que meras palavras podem substituir a experiência e força militar? Com quem você conta para se rebelar contra mim? Com o Egito? Se você se apoiar no Egito, ele será como um junco que se quebra sob o seu peso e perfura a sua mão. O faraó, rei do Egito, não é digno de nenhuma confiança. Talvez vocês digam: confiamos no Senhor nosso Deus. Mas não foi a ele que Ezequias insultou? Ezequias não destruiu os santuários e altares dele e obrigou todos em Judá e Jerusalém a adorarem somente no altar em Jerusalém? Vou-lhes dizer uma coisa: façam um acordo com o meu senhor, o rei da Assíria. Eu lhes darei 2.000 cavalos, se forem capazes de encontrar homens em número suficiente para montá-los. Com o seu exército minúsculo, como podem pensar em desafiar até o continente mais fraco do exército do meu senhor, mesmo com a ajuda dos carros de guerra e dos cavaleiros do Egito? Além disso, imaginam que invadimos a sua terra sem a direção do Senhor? Foi o próprio Senhor que nos disse: ataquem essa terra e destruam-na. Então Eliaquim, filho de Hilquias, Sebna e Joá disseram ao porta-voz: por favor, fale conosco em aramaico, pois entendemos bem essa língua. Não fale em hebraico, pois o povo sobre o muro o ouvirá. O porta-voz, no entanto, respondeu: vocês pensam que o meu senhor enviou esta mensagem apenas para vocês e para o seu senhor? Ele quer que todo o povo a ouça, pois quando cercamos esta cidade, eles sofrerão junto com vocês. Ficarão tão famintos e sedentos que comerão as próprias fezes e beberão a própria urina. Então o porta-voz se levantou e gritou em hebraico: ouçam esta mensagem do grande rei da Assíria. Assim diz o rei: não deixem que Ezequias os engane. Ele jamais será capaz de livrá-los do meu poder. Não deixem que ele os convença a confiar no Senhor, dizendo: certamente o Senhor nos livrará. Esta cidade jamais cairá nas mãos do rei da Síria. Não deem ouvidos a Ezequias. Estas são as condições que o rei da Assíria oferece. Façam as pazes comigo, abram as portas e saiam. Então cada um de vocês continuará a comer da sua própria videira e da sua própria figueira e a beber do seu próprio poço. Depois, providenciarei com que sejam levados a outra terra como esta, uma terra com cereais e vinho novo, com pão e vinhedos, com olivais e mel. Escolham a vida e não a morte. Não deem ouvidos a Ezequias quando ele tentar enganá-los, dizendo: o Senhor nos livrará. Acaso os deuses de alguma outra nação livraram o seu povo do rei da Assíria? O que aconteceu aos deuses de Amate e de Arpade? E quanto aos deuses de Sefarvaim, de Ena e de Iva? Acaso algum deus livrou Samaria do meu poder? Qual dos deuses de qualquer nação foi capaz de livrar o seu povo do meu poder? O que os faz pensar que o Senhor pode livrar Jerusalém das minhas mãos? Mas o povo permaneceu em silêncio e não disse uma palavra sequer, pois Ezequias havia ordenado: não lhe respondam. Então Eliaquim, filho de Hilquias, administrador do palácio, Sebna, secretário da corte, e Joá, filho de Asaf, historiador do reino, voltaram a Ezequias. Rasgaram as suas roupas e foram contar ao rei o que o porta-voz tinha dito.
Capítulo 19. Ezequias busca a ajuda do Senhor. Quando o rei Ezequias ouviu esse relato, rasgou as roupas, vestiu-se com panos de saco e entrou no templo do Senhor. Enviou Eliaquim, o administrador do palácio, Sebna, o secretário da corte, e os principais sacerdotes, todos vestidos com pano de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós. Eles lhes disseram: Assim diz o rei Ezequias: Hoje é um dia de angústia, insulto e humilhação. É como quando a criança está prestes a nascer, mas a mãe não tem forças para dar à luz. Contudo, talvez o Senhor, seu Deus, tenha ouvido o porta-voz que o rei da Síria enviou para desafiar o Deus vivo e o castigue pelas suas palavras. Por favor, ore por nós que restamos. Depois que os oficiais do rei Ezequias transmitiram a mensagem ao profeta Isaías, ele respondeu: Digam ao rei que assim diz o Senhor: Não se assuste com os insultos que os mensageiros do rei da Assíria lançaram contra mim. Ouça, eu mesmo agirei contra o rei da Síria, e ele receberá notícias que o farão voltar para sua terra. Ali eu providenciarei com que ele seja morto à espada. Enquanto isso, o porta-voz partiu de Jerusalém e foi consultar o rei da Assíria, pois tinha sido informado de que o rei havia deixado Laquis e estava atacando Libna. Logo depois, o rei Senaqueribe recebeu a notícia de que Tiraca, rei da Etiópia, havia saído com o seu exército para lutar contra ele. Então enviou os seus homens de volta a Ezequias, em Jerusalém, com a seguinte mensagem: Esta é uma mensagem para Ezequias, rei de Judá. Não deixe que o seu Deus, em quem você confia, o engane com promessas de que Jerusalém não será conquistada pelo rei da Assíria. Você sabe muito bem o que os reis da Assíria fizeram por onde passaram. Destruíram completamente todos que atravessaram o seu caminho. Quem é você para escapar? Acaso os deuses de outras nações, como Gozã, Arã, Refeze e o povo de Éden, que estava em Telassar, as livraram? Os meus antecessores destruíram todos eles. O que é que aconteceu ao rei Amate e ao rei Arpade? O que aconteceu aos reis de Sefarvaim, de Ena e de Iva? Depois que Ezequias recebeu a carta dos mensageiros e as leu, subiu ao templo do Senhor e a estendeu diante do Senhor. Então Ezequias fez esta oração na presença do Senhor: Ó Senhor, o Deus de Israel, que estás entronizado entre os querubins, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Sim, tu criaste os céus e a terra. Inclina os teus ouvidos, Senhor, e ouve. Abre os teus olhos, Senhor, e vê. Ouve as palavras com as quais Senaqueribe desafia o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis da Assíria destruíram todas essas nações. Lançaram os deuses dessas nações no fogo e os queimaram. É claro que os assírios conseguiram destruí-los. Não eram deuses de verdade, mas apenas ídolos de madeira e pedra, moldados por mãos humanas. Agora, Senhor, nosso Deus, salva-nos do poder desse rei. E então todos os reinos da terra saberão que somente tu, o Senhor, és Deus. Isaías prediz o livramento de Judá. Então Isaías, filho de Amós, enviou esta mensagem a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Ouvi a sua oração a respeito de Senaqueribe.
rei da Assíria. E o Senhor proferiu esta palavra contra ele: a filha virgem de Sião o despreza e ri de você. A filha de Jerusalém balança a cabeça com desdém enquanto você foge. A quem você desafiou e de quem zombou? Contra quem levantou a voz? Para quem olhou com arrogância? Para o Santo de Israel? Por meio dos seus mensageiros, desafiou o Senhor e disse: com os meus numerosos carros de guerra, conquistei os montes mais elevados. Sim, os picos mais remotos do Líbano. Cortei os seus cedros mais altos e os seus melhores ciprestes. Cheguei às suas regiões mais distantes e explorei as suas florestas mais densas. Cavei poços em muitas terras estrangeiras e me refresquei com a sua água. Com a sola do meu pé, sequei todos os rios do Egito. Mas você não sabe. Eu decidi tudo isso há muito tempo. Planejei estas coisas no passado distante e agora as realizo. Planejei que você transformaria cidades fortificadas em montes de escombros. Por isso, os seus habitantes perdem as forças e ficam assustados e envergonhados. São frágeis como a relva, indefesos como brotos verdes e tenros. São como o capim que surge no telhado, queimado antes mesmo de crescer. Mas eu o conheço bem, sei onde está, e sei das suas idas e vindas. Sei como se enfureceu contra mim. E por causa da sua raiva contra mim e da sua arrogância, que eu mesmo ouvi, porei a minha argola em seu nariz e o meu freio em sua boca. Eu o farei voltar pelo mesmo caminho por onde veio. Então Isaías disse a Ezequias: esta é a prova de que as minhas palavras são verdadeiras. Nesse ano, vocês comerão somente o que crescer por si, e no ano seguinte, o que brotar disso. Mas no terceiro ano, semeiem e colham, cuidem das suas videiras e comam dos seus frutos. Vocês que restarem em Judá, os que escaparem da destruição, lançarão raízes em seu próprio solo, crescerão e darão frutos, pois um remanescente do meu povo sairá de Jerusalém. Um grupo de sobreviventes partirá do monte Sião. O zelo do Senhor dos Exércitos fará com que isso aconteça. E assim diz o Senhor a respeito do rei da Assíria: os seus exércitos não entrarão em Jerusalém, nem dispararão contra ela uma só flecha. Não marcharão com escudos fora das suas portas, nem construirão rampas de terra contra os seus muros. O rei voltará à terra dele, pelo mesmo caminho por onde veio. Não entrará na cidade, diz o Senhor, por minha própria honra e por causa do meu servo Davi. Defenderei esta cidade e a libertarei. Naquela noite, o anjo do Senhor foi ao acampamento assírio e matou 185.000 soldados assírios. Quando os sobreviventes acordaram na manhã seguinte, encontraram cadáveres por toda a parte. Então Senaqueribe, rei da Assíria, levantou acampamento e partiu para sua terra. Voltou para Ninive e ali ficou. Certo dia, enquanto ele adorava no templo do seu deus Nisroque, os seus filhos Adrameleque e Sarezer o mataram à espada. Fugiram para a terra de Ararat e o outro filho, Esar-Adom, se tornou seu sucessor na Assíria. Capítulo 20. A doença e a recuperação de Ezequias. Por esse tempo, Ezequias ficou doente e estava para morrer. O profeta Isaías, filho de Amós,
foi visitá-lo e transmitiu-lhe a seguinte mensagem: Assim diz o Senhor: ponha as suas coisas em ordem, pois você vai morrer. Não se recuperará dessa doença. Quando Ezequias ouviu isso, virou o rosto para a parede e orou ao Senhor: Ó Senhor, lembra-te de como sempre te servi com fidelidade e devoção, e de como sempre fiz o que é certo aos teus olhos. Depois, o rei chorou amargamente. Então, antes que Isaías deixasse o pátio intermediário, recebeu esta mensagem do Senhor: Volte a Ezequias, líder do meu povo, e diga-lhe: Assim diz o Senhor, o Deus do seu antepassado Davi. Ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Vou curá-lo, e daqui a 3 dias você sairá da cama e irá ao templo do Senhor. Acrescentarei 15 anos à sua vida e livrarei você e esta cidade do rei da Assíria. Defenderei esta cidade por causa da minha honra e por causa do meu servo Davi. Então Isaías disse: Preparem uma pasta de figos. Os servos de Ezequias fizeram a pasta e a espalharam sobre a ferida, e Ezequias se recuperou. Ezequias tinha perguntado a Isaías: Que sinal o Senhor dará como prova de que ele me vai curar e de que irei ao templo do Senhor daqui a 3 dias? Isaías respondeu: Este é o sinal do Senhor, que se cumprirá o que prometeu. Você prefere que a sombra do relógio de sol avance 10 graus ou recue 10 graus? É natural que a sombra avance, disse Ezequias. Isso seria fácil. Faça voltar 10 graus. O profeta Isaías orou ao Senhor e ele fez a sombra recuar 10 graus no relógio de sol de Acaz. Mensageiros da Babilônia. Pouco tempo depois, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente para Ezequias, pois soube que o rei tinha estado muito doente. Ezequias recebeu os mensageiros babilônios e lhes mostrou tudo o que havia na casa do tesouro: a prata, o ouro, as especiarias e os óleos aromáticos. Também os levou para conhecer o seu arsenal e lhes mostrou tudo o que havia nos tesouros do rei. Não houve nada em seu palácio, nem em seu reino, que Ezequias não lhes mostrasse. Então o profeta Isaías foi ver o rei Ezequias e lhe perguntou: O que é que esses homens queriam? De onde vieram? Ezequias respondeu: Vieram da Babilônia, uma terra distante. E o que é que eles viram em seu palácio? Perguntou Isaías. Viram tudo. Ezequias respondeu: Eu lhes mostrei tudo o que possuo, todos os meus tesouros. Então Isaías disse a Ezequias: Ouça esta mensagem do Senhor. Está chegando o dia em que tudo em seu palácio, todos os tesouros que os seus antepassados acumularam até agora, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, diz o Senhor. Até mesmo alguns dos seus descendentes serão levados para o exílio. Eles se tornarão eunucos e servirão no palácio do rei da Babilônia. Ezequias disse a Isaías: A mensagem do Senhor que você transmitiu é boa, pois o rei pensava: pelo menos haverá paz e segurança durante a minha vida. Os demais acontecimentos do reinado de Ezequias, incluindo a extensão do seu poder e como construiu uma represa e cavou um túnel para abastecer a cidade com água, estão registados no livro da história dos reis de Judá. Ezequias morreu e se reuniu aos seus antepassados, e o seu filho Manassés foi seu sucessor.